E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Pamela Pires Prática Ginásticas. Mais um vídeo para o quadro Elementos Ginásticos, e o que eu vou trazer hoje é um dos elementos acrobáticos mais desejados dentro da ginástica. Podemos dizer que é um divisor de águas entre a iniciação e uma fase de treinamento mais avançada. Isso porque é uma das primeiras acrobacias com fase de voo propriamente, que dá aquela sensação de estar voando. Eu me lembro perfeitamente da época em que eu estava aprendendo essa movimentação, estava aprendendo a fazer sozinha, e era uma sensação completamente diferente de qualquer outro elemento que eu já tinha aprendido anteriormente. Um movimento que exige bastante atenção e tem um momento em que realmente a gente está fora do chão com aquela sensação de voo mesmo. Então, hoje eu vou falar sobre o flick para trás, ou como muitas pessoas chamam, flick-flack. O flick para trás é uma acrobacia muitas vezes essencial em uma sequência acrobática. É um movimento de impulsão, assim como o rodante, por exemplo, que tem como principal objetivo dar velocidade para a sequência para alçar voos cada vez mais altos. O flick-flack geralmente não se realiza sozinho. Ele vem muitas vezes num combo com o rodante, e logo depois seguido de um mortal ou de alguma outra acrobacia mais complexa. Como eu acabei de falar, é um movimento de impulso e juntamente com o rodante são duas movimentações que muitas vezes caminham bem juntinhas para depois dar mais velocidade, mais altura, mais impulso para fazer os mortais, as piruetas e outras acrobacias mais difíceis. O flick é uma habilidade que está presente em 3 modalidades ginásticas oficiais. Na ginástica artística, onde nós podemos ver muito presente no solo, mas que também é possível de ser vista na trave em alguns momentos. Na ginástica acrobática, o flick muitas vezes aparece com o mesmo objetivo da ginástica artística no solo, fazer parte de uma sequência acrobática, mas no caso da ginástica acrobática, numa sequência individual. E na ginástica de trampolim, o flick também está presente no aparelho tumbling. Na pista de tumbling, o flick é essencial para dar muita velocidade para a sequência. O flick para trás é realizado diversas vezes seguidas em uma sequência de tumbling, até chegar no final para a acrobacia mais complexa. E quais são os fundamentos presentes no flick-flack? Nós temos a rotação no eixo transversal, que é o mesmo eixo de mergulhos, rolamentos, mortais, só que o nosso corpo está ao oposto de um mortal. O nosso corpo está aberto, mas a rotação existe. Além disso, o flick também é composto por apoio invertido. A gente tem o apoio, a gente tem o movimento de apoio das mãos no chão, passando por uma parada de mãos, então o fundamento apoio também existe dentro do flick. E também nós temos o deslocamento. O flick não é um elemento que se faz em lugar, ele tem um deslocamento bem pronunciado. Diferentemente de alguns movimentos, que às vezes a gente não leva em consideração que o deslocamento acontece, porque ele é muito pequeno, no flick o deslocamento é bem marcante, ele ocupa bastante espaço, então o fundamento de deslocamento também está bem presente. E a aterrissagem, podendo ser unilateral ou bilateral, chegando com uma perna de cada vez ou com ambas as pernas. E um outro fundamento que também é importante no flick é o salto. Saltar um pouquinho para cima e para trás também é extremamente marcante nessa habilidade, que é inclusive o ato de saltar para trás que proporciona esse deslocamento mais pronunciado durante a realização do flick. E agora vamos explicar rapidamente como funciona a mecânica do movimento do flick para trás. Apesar do flick não ser um elemento considerado extremamente avançado, ele tem algumas características que o tornam um pouquinho mais complicado no processo de aprendizado. Ele tem momentos de fechamento, momentos de abertura e tem um timing muito específico para acontecer. Mas basicamente, o flick começa com um pequeno agachamento, que a gente chama de cadeirinha, porque não é só abaixar, mas também tem que levar um pouco do peso para trás, seguido de
salto para trás, fazendo uma abertura do peito. Logo em seguida nós temos um apoio, que passa pelo apoio invertido da parada de mãos, seguido de uma curveta, que é uma movimentação que a gente passa da parada de mãos selada para a posição mais carpada, com uma repulsão de ombros e punhos e finalizando com uma aterrissagem, com uma perna de cada vez ou com as pernas unidas. O flick-flack é com as pernas unidas. Temos a variação com uma perna de cada vez, que a gente chama de mini Kelly. E vamos falar um pouquinho sobre uma característica que é bastante importante, que é a repulsão. Como o flick é um movimento para dar impulso para uma sequência, a repulsão é característica extremamente importante dentro deste elemento, porque a repulsão de ombros e punhos, que é uma movimentação em que nós empurramos o chão utilizando as articulações de ombros e punhos, evitando ao máximo flexionar e estender cotovelos. Então não é uma flexão e extensão, é uma repulsão utilizando o máximo de amplitude dessas duas articulações para dar uma velocidade de finalização do flick melhor. Sem a repulsão, o flick terminaria com as mãos no chão e aí perderia toda a velocidade para realizar outros movimentos depois. E uma coisa para facilitar um pouco a nossa observação: vocês já viram um vídeo sobre a canoinha? Se não viu, tá aqui. Mas para quem já acompanha a ginástica há um tempo, já sabe que a canoinha é um elemento essencial de ser trabalhado para ganhar consciência corporal, para ganhar força, para ganhar consciência de posicionamento. E no flick, a canoinha também está bastante presente, assim como outros elementos pré-requisitos, como a parada de mãos e a ponte. Parada de mãos já ficou bem claro, né? Que no meio do caminho do flick a gente passa pela parada de mãos, e a ponte não necessariamente ela acontece no momento do flick, porque nós não temos em nenhum momento do flick mãos e pés apoiados no chão ao mesmo tempo. E esse é o timing do flick. No começo, o pé tem que sair antes da mão chegar, e na segunda fase de voo, a mão tem que sair do chão antes do pé chegar para a finalização. Então o timing perfeito do flick é nunca estar com mãos e pés ao mesmo tempo no solo, no chão ou na superfície que você estiver fazendo. Mas voltando para a canoinha é um posicionamento muito importante no flick e que vai estar presente nas duas fases de voo. Dá uma observada. Canoinha em decúbito ventral, que é a canoinha de barriga para baixo, quando a gente está treinando no solo, e na primeira fase de voo. Conseguiu perceber a semelhança? E a canoinha em decúbito dorsal, de barriga para cima? Perceba a segunda fase de voo do flick. Conseguiu perceber semelhanças entre as canoinhas e a primeira e segunda fase do flick? Por isso que a canoinha é tão importante em diversos momentos dentro da ginástica. Bom, e para completar, os principais educativos para o aprendizado do flick-flack são, por exemplo, com rolo, também trabalhar impulsos para trás, caindo de costas, para treinar a primeira fase de voo, curveta para treinar a segunda fase de voo e finalização, e por aí vai. Muitas são as possibilidades de educativos e é muito importante que eles estejam bem consolidados antes do aluno realizar o flick para trás sozinho. É preciso que se tenha bastante confiança e firmeza na hora de realizar cada fase do movimento. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje falando um pouquinho sobre o flick-flack, elemento que muitos alunos buscam quando estão praticando a ginástica, que querem sempre aprender e que, por mais complexo que seja, é muito divertido, desde que realizado da forma correta e com segurança. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer sobre o mundo da ginástica. E no mais, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá e somos todos ginastas!